E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende os caminhos para você fazer bons trades, a forma correta de você analisar, a forma correta de você entender as regiões do gráfico, a forma correta de você entender um ponto de interesse para você fazer a sua entrada, seja ela de compra, seja ela de venda, dentro do contexto gráfico que ele apresenta. Então você é muito bem-vindo aqui, todos os dias às 18 horas e 15 minutos, eu estou aqui trazendo um super conteúdo para você. Primeira entradinha ali, ó, na região de resistência, há uma falha da movimentação, um padrão de vela rejeitando aquela região, existe uma movimentação intensa sexta-feira, par de moedas euro-USD, vai fechar? Tá lá. Primeira entradinha, olha a região aqui, pessoal, é uma região de resistência, deixa eu aproximar aqui, ó, para você, é uma região de resistência. Eu acho que quanto a isso é bem simples, né? É uma região de resistência, o preço chega na região, começa a ser rejeitado nessa região de resistência, o preço havia vindo de um fundo, né, de um suporte, então aqui eu tenho uma região de suporte, aqui eu tenho uma região de resistência, e quando eu tenho uma região de resistência assim no passado, e o preço veio de um suporte no passado, eu tenho aquilo que nós chamamos de ponto de interesse, né? POI, eu tenho POIs aqui, ó. E como o preço está nessa região, o preço começa a ser rejeitado nessa região, eu começo a entender que o gráfico pode formar um ponto de topo aqui nessa região, para depois fazer as movimentações normais de buscar nova formação de fundo ou depois continuar subindo e fazer pontos mais altos ou pontos mais baixos. Tudo isso o gráfico me mostra nesse pequeno movimento, tá bom? Isso dentro de um contexto gráfico, tá, pessoal? Dentro de um contexto gráfico. Lembrando sempre que para fazer uma análise como essa, eu vou sempre levar em consideração sempre o contexto do gráfico. Depois eu vou definir as regiões, tá? Sempre o passo a passo. Depois eu vou ver as tendências. Depois das tendências, os padrões de vela e aí o volume que está acontecendo naquela região. Então eu sempre vou fazer aquele checklist, aquele passo a passo para tomar uma decisão. Isso é eu definir o quê? Um ponto de interesse, tá? Ontem o pessoal gostou muito da aula, muita gente comentando sobre essa definição de ponto de interesse, porque nessas regiões existe um interesse tanto do big player, tanto dos grandes bancos, tanto dos bancos centrais de fazer movimentações, seja de continuidade de preço ou de correção de preço. Por quê? Se for uma correção de preço, ele tende a fazer o quê? A ganhar força para continuar a movimentação, tá bom? Então é sempre bom ficar de olho nesses pontos de interesse aí. E você que está chegando no canal pela primeira vez, eu deixo esse e-book aqui inteiramente grátis para você baixar. É um e-book onde eu falo sobre padrões de velas. São 16 padrões de velas que todo trader precisa saber para que você utilize aí no seu dia a dia. Para baixar é simples, basta você vir abaixo de qualquer videoaula, ou assim como essa que você está assistindo agora, ao término dela, vem aqui no meu canal do YouTube, tanto na descrição como abaixo das aulas, você vai encontrar o link do canal do Telegram. Lá no link do canal do Telegram, quando você entrar no canal do Telegram, existirá uma mensagem fixada que você vai clicar e vai fazer o download, tá? Aqui também você tem meu WhatsApp, você tem meu Instagram, você tem o link caso você queira fazer parte do treinamento e fazer parte dessa família vencedora. Aqui é o meu Instagram também, ó, Cadu Rinaldi. O Tirdes aqui com resultados de alunos, sempre bom você acompanhar o Instagram, né, pessoal? Para você saber o que está acontecendo, link aqui do treinamento,
resultados de alunos, stories aqui, ó, para você não ficar de fora e não perder nada do que está acontecendo, tá bom? Aqui, ó, é o canal do Telegram. Aqui, ó, teve um aluno que mandou uns resultados, ó. Lembra, esses dias até falei, tem aluno mais antigo que não manda mais resultado, né? É sempre bom vocês mandarem para as pessoas verem que não é da noite para o dia que as coisas acontecem, mas acontecem, desde que você persista e busque aquilo que realmente você quer. Esse aqui, ó, é o aluno, ó, é o Bruno. Dá uma olhada do Bruno, ó. Boa noite, mestre Cadu. Passando para te agradecer mais uma vez pelo treinamento Hunter. De verdade mudou minha vida e da minha família. Obrigado pelo puxão de orelha. Há mais de 2 anos e meio consistente. Estamos juntos por tudo. Treinamento Hunter é vida, fazendo a média de 1K por dia. Ó. Então o Bruno aqui, ó, mandando seus resultados, mandou aqui, né, bens que ele conquistou e alguns saques. Então o Bruno falando aqui, ó, 2 anos e meio lucrativos, fazendo média de 1K por dia. Tá bom, né, pessoal? Você trabalhar em casa, no computador, análise gráfica é vida, sim. Basta você querer aprender e saber exatamente o que tem que fazer. Aqui é o Vinícius, ó, batendo meta. Deus continue te abençoando também, Vinícius. O Vinícius aqui utilizando a ferramenta Hunter. Ó. Lá no módulo 13 eu explico sobre a ferramenta Hunter. Você que acha necessário ou quer fazer aquisição, é só mandar uma mensagem no WhatsApp ou no direct aí do Instagram e eu te respondo e te falo como deve ser feito para fazer aquisição. A aula que eu subi ontem sobre ponto de interesse, melhores regiões. A Alex aqui, ó, batendo meta também, a 2-0. Alex também utilizando a ferramenta aqui, meus parabéns, Alex. Aqui o Davi, ó, batendo meta, falando sobre interpretar o gráfico, ó. Consegui mudar minha mentalidade, meus parabéns, Davi. Segue o plano. Aqui é o Marcelo, ó, batendo meta, 2-0. Meus parabéns, Marcelo. Deixa eu tomar uma água aqui. Outra corretora aqui, o Marcelo, ó, 5-0. 5-0 aqui o Marcelo, batendo meta, meus parabéns. Aqui é o Francis, ó, ele deixa todo um testemunho, falando que ele é pedreiro. E na hora do almoço, dá uma olhada aqui na hora do almoço, ó. Ele fazendo mais um dia de serviço, né? Ó, olha que maravilha. Meus parabéns, Francis. É isso aí. Obrigado por ter te encontrado. Estou no módulo 5 ainda, com 2 semanas de consistência. Muito obrigado. Olha só. O Francis está aqui, ó, no módulo 5. Sabe quantos módulos tem o treinamento? 18, tá? Ele está no módulo 5 ainda, ó, e já está o que, ó, 2 semanas no consistência. Tá vendo, pessoal? Quando eu falo para a pessoa que ela entra no treinamento e ela vai com calma, estudando, compreendendo, entendendo, fazendo aquele passo a passo, com vontade de entendimento, vontade de crescer, prestando atenção nos detalhes, é isso que acontece, ó. Entrou agora no treinamento, não chegou nem na metade do treinamento, já está 2 semanas consistente batendo meta. Tecnicamente, o Francis não deveria nem estar operando, porque ele não terminou ainda nem o início do entendimento do contexto. Só com o que ele já aprendeu, ele já está conseguindo bater meta em 2 semanas consistentes. Esse é o poder do conhecimento, pessoal. Esse é o poder do conhecimento. O Rodrigo aqui, ó, batendo meta. Mais um movimento. Meus parabéns, Rodrigo. Aqui eu alertei vocês sobre um fake, né, pessoal? Lá no Telegram, você que está recebendo contato sobre investimento, ó. Isso aqui não sou eu, tá? Isso aqui é um eu nem sei como decifrar ou falar o que é uma pessoa dessa. Quando você receber um contato, pessoal, procure o nome de usuário, tá? Da pessoa. Olha só, não sou eu, tá? É um fake. Entrou em contato ontem com uma pessoa que faz parte lá do Telegram, oferecendo serviços de operações. Ó, a conversa tá aqui, tá? Olha só o modus operandi do sem vergonha. Então, fique de olho, tá? Acompanhe, vai lá e denuncia, ó. Vai lá no Telegram, você que está aí no Telegram, entra no perfil dessa pessoa, denuncia que o Telegram derruba. Só tem que ter paciência, né? Aqui é o Rafael, ó, de 100 para 345 reais. Alex novamente, ó, batendo meta, utilizando o indicador Hunter.
Aqui o Helder batendo meta, meus parabéns, Helder, e assim por diante, tá bom, pessoal? Então entra aí, acompanhe os alunos para você não ficar de fora do que está acontecendo, tá bom? Então, primeira entradinha nessa região aqui, ó, Euro-USD, primeira entradinha bem feita, deixa eu ver aqui, ó, Euro-USD novamente aqui, deixa eu ver se existe a possibilidade, vou pegar aqui, eu estou um pouco atrasado ali na entrada, mas eu vou pegar ali. Ontem teve um seguidor aqui do YouTube que perguntou assim para mim, Cadu, quantos pares de moedas eu tenho que acessar e eu tenho que ficar analisando para fazer as minhas entradas? Qual é a média de pares de moedas que eu tenho que analisar? E eu disse simplesmente para a pessoa assim, um par só, um par de moeda só. Você não precisa ficar abrindo vários pares de moedas, analisando vários gráficos. Porque o que acontece? Quando você vem estudar de verdade, quando você vem se aproximar daquilo que é verdade nos estudos, você vai entender como analisar o gráfico. Entendendo como analisar o gráfico, vai fechar, tá lá. Entendendo como analisar o gráfico, o que você vai se deparar com o quê? Você vai entender que quando você abrir um gráfico, você vai ter o entendimento se aquele gráfico é um bom gráfico para operar. Cadu, como eu identifico se aquele é um bom gráfico para operar? O que eu acabei de falar para vocês, todas as vezes eu vou operar o gráfico, eu vejo. Primeira coisa, eu faço uma análise do contexto gráfico. Defino, aí eu faço o quê? Definir regiões, que são o quê? Os POIs, né, pessoal? Os pontos de interesse, os pontos de entrada. Eu vou analisar a tendência que está ocorrendo nessas regiões. Depois, eu só preciso de uma definição de padrão de vela e um volume ali como filtro de entrada, o volume financeiro, tá bom? Então aqui, ó, financeiro. Pronto, eu vou definir isso no meu gráfico. Então, eu tenho o contexto gráfico que eu olho para o gráfico, vejo ele fazendo. Eu vou definir as regiões, ver se tem regiões boas para definição. Vou ver as tendências, vou ver padrão de vela, vou ver volume. Isso faz com que eu entenda como o gráfico está trabalhando. Quando o gráfico está trabalhando, eu entendo quais são os pontos, quais são os melhores pontos de entradas. Então, se você perguntar assim para mim, como essa pessoa no YouTube perguntou, Cadu, qual que é o segredo para identificar pontos de interesse em regiões de oferta e demanda? É você entender sobre o contexto gráfico. Vamos lá? Porque, ó, vamos lá. Ó. Se aqui eu tenho... Opa, deixa eu pegar uma linha. Ó. Se aqui, ó, eu tenho uma região de oferta. Quer ver? Ó? Vamos definir então o que é uma oferta, o que é uma demanda. Aqui eu tenho uma região de oferta. Aqui eu tenho uma região de demanda. Então, vamos lá? Vamos analisando. Ó, região de oferta, também conhecido como resistência. Eu tenho aqui, ó, região de demanda, também conhecido como suporte. Tá? Então, qual que é o segredo para eu identificar um ponto de interesse? Primeira coisa, se naquele ponto ali, que é uma região de resistência, eu defini meu gráfico com uma região de topo no passado, ou naquela região de demanda, eu defini uma região de fundo no passado, logo, o que eu tenho nessa região de fundo? Deixa eu tirar a linha, não é desse tamanho. O que eu tenho nessa região de fundo, pessoal? Região de fundo. Eu tenho o quê? Um POI, né? Um ponto de interesse. O que eu tenho aqui nessa região de topo? O que eu tenho nessa região de topo? Eu tenho aqui, ó, o chamado POI, o ponto de interesse. Eu tenho o ponto de interesse aqui, ó, o POI. Eu tenho pontos de interesse, pessoal. Então, se eu tenho pontos de interesse nessa região, qual é a definição que eu vou ter que ter dentro do gráfico depois de fazer toda aquela análise que eu falei para você? Vi o ativo, fiz a análise. Eu já sei quais são os pontos de interesse de venda, quais são os pontos de interesse de compra.
Aqui, ó, se você quiser, eu vou definir para você também os 50% do gráfico, para você ficar ciente da movimentação. Essa região aqui, ó, que eu acabei de marcar para você, é a região de 50% de equilíbrio. Ah, Cadu, não estou entendendo nada que você está falando. Acompanhe as aulas, vá acompanhando aquilo que o Cadu vai trazendo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula e você vai ver como as coisas vão clarear na sua mente, tá? O YouTube, pessoal, é um primeiro passo para você fazer parte de um aprofundamento, na verdade. Porque eu falo sempre para o pessoal, imagina aqui, ó, é uma montanha nevada, tá? O que é uma montanha nevada, pessoal? Montanha nevada é quando tem neve aqui em cima, ó. Então tem uma neve aqui. Quando você chega aqui no canal do YouTube, ó, você tá aqui, ó, correto? Você tá aqui. Você tem o interesse de aprender, você quer aprender, você tem um sonho de viver do mercado. Você viu ali resultados como o Bruno, o Vinícius, entre outros ali batendo meta. Você vê o Bruno ali 2 anos e meio vivendo do mercado. Só que tem uma montanha a percorrer, tá? Tem um caminho a percorrer. Conforme você vai subir na montanha, você vai crescendo em conhecimento. E a montanha nevada é o seguinte, quanto mais você sobe, mais difícil fica. Porque você vai experimentando todo o conhecimento técnico e crescendo em sabedoria. Só que quando você chegar lá, ó, o que você faz quando chega lá? Você alcança a maturidade. Alcançou a maturidade, entendeu realmente como é que se faz? Aí, ó, a bandeira da vitória do Win está sobre sua mão. Só que isso, pessoal, é um processo, tá? É um passo a passo, é um dia a dia. Passo a passo. É um passo a passo, isso aqui é um passo a passo que você vai percorrer. Então, quando eu estou falando aqui, ó, que eu tenho pontos de interesse e que quando o preço chega numa região de ponto de interesse, eu vejo um padrão de vela como esse rejeitando a região, eu já tenho a possibilidade de entrada. Quando o preço chega num ponto de interesse e eu já vejo um candle como esse, eu já tenho um ponto de entrada. Eu não sei se você lembra, mas eu fiz uma entrada de venda nessa região, assim como uma venda nessa região. Você percebeu que foi o mesmo padrão de entrada que aconteceu no gráfico? Porém em regiões diferentes. Eu tenho a região de oferta de resistência aqui na parte de cima e na região de 50% também, ó, eu também tenho região de resistência. Eu também tenho aqui, ó, a minha parte de oferta. Assim como essa região aqui é a região de suporte. É uma região de demanda. Então, conforme você vai aprendendo a entender o gráfico, você começa a entender que o gráfico ele caminha entre regiões, formando pontos futuros de topos e fundos, e que se ele saiu do ponto A, ele vai buscar um ponto B. E se ele sair aqui do ponto B, ele vai buscar um ponto A. Ele vai fazer essas formações no gráfico. Conseguiu entender? Ele vai fazer essas formações no gráfico. Todo dia é igual, pessoal. Todo dia é igual. Agora você fala assim para mim, ah, Cadu, mas eu queria saber o segredo de entender esses pontos de interesse em região de oferta e demanda. O segredo é o seguinte, quando você identificar uma região de oferta e uma região de demanda, significa que ali pode existir um ponto de interesse. Como é que eu sei que ali é um ponto de interesse? Uma das regras da análise gráfica é o seguinte, o passado prediz o futuro. Então, se no passado eu tenho aqui, ó, um ponto de interesse, como um topo, por exemplo, quando eu cheguei aqui nesse gráfico, nesta região eu fiz uma venda, porque existia um ponto de interesse no passado, que era esse topo. Quando eu cheguei aqui no gráfico, em 50%, e fiz a minha venda aqui, eu estou vendo um ponto de interesse, que é esse fundo. Por quê? Eu sei que os grandes negociadores, eles vão procurar negociar onde? Nessas regiões, pessoal. Região de oferta e região de demanda. Ou seja, o preço aqui, ó, está caminhando
de o ponto A para o ponto B. Ele não chegou ainda no ponto B. Se ele não chegou no ponto B, eu já sei como é que o gráfico está caminhando. Eu já sei como o gráfico está fazendo, já está fazendo seu movimento. Então, o segredo para identificar os pontos de interesse em região de oferta e demanda é você entender o contexto gráfico. Lembra que eu falei no começo do início? Eu não preciso ficar abrindo 10 pares de moedas aqui para operar. Abri um par de moeda, vou ver o contexto gráfico. Olha, está fazendo contexto gráfico com lógica e razão. Opa, vou definir regiões, vou acompanhar a tendência e vou aguardar os padrões de velas e o volume como filtro. Simples assim, pessoal. Simples assim. Ah, Cadu, mas eu não sei o que é um contexto gráfico, eu não sei analisar uma tendência, eu não sei definir uma região. Eu aprendi hoje a identificar um ponto de interesse em região de oferta e demanda, mas eu não sei até que ponto eu posso aplicar um padrão de vela nessas regiões. É para isso que existe o treinamento, pessoal, porque aqui no YouTube eu vou dando pinceladas, vou dando dicas para vocês. E no treinamento eu vou no passo a passo explicando você e dando suporte para que você aprenda de uma vez por todas. E olha o que aconteceu, ó. O preço sai do ponto A, como eu disse para você, faz movimento buscando o que? Ponto B. O que temos ponto B? Ó? Temos ponto de interesse, suporte. O que temos no ponto A? Ponto de interesse, resistência. O que o preço fez? Chega, busca a região, busca a liquidez, entra com padrão de vela de engolfo de alta e retorna no ponto A. Olha a simplicidade disso. Olha a simplicidade disso. E ontem de ontem eu li aqui uma mensagem no YouTube ainda, uma pessoa falou assim que eu falei e não expliquei nada. Imagina se eu não explicasse, né, pessoal? E eu comentei ainda com toda a educação, porque eu percebi uma raiva na pessoa na hora de comentar. Escrevi com toda a educação ainda, dizendo assim, olha, talvez você não tenha o conhecimento técnico básico necessário para entender o que eu estou falando, mas você também pode aprender. Deus abençoe seu dia. E é muito bem-vindo aqui no canal, porque às vezes a pessoa entra aqui, vê o Cadu falando 20 minutos e pensa assim, nossa, o Cadu falou e não falou nada. Gente, se a pessoa não tem um conhecimento técnico, não adianta. É a mesma coisa se eu for ali numa oficina mecânica ali de caminhão, vai, um exemplo. Aí o mecânico começa a explicar para mim o que aconteceu no caminhão, o que fez o caminhão, o que não sei o que o motor. Se eu não tiver o conhecimento técnico mínimo, o que adianta ele falar tecnicamente para mim? Eu não vou entender nada. É a velha história da repimboca da parafuseta, né? Que é uma peça que não existe. Você já ouviu falar em algum lugar, repimboca da parafuseta? E aí fizeram um teste, pegaram 10 pessoas, pediram para as pessoas ir em 10 mecânicos e a maioria eles pegaram 10 pessoas. Fizeram as pessoas ir no mecânico, e o mecânico chegava para a pessoa e falava assim, ó, o problema é na repimboca da parafuseta, para ver qual é a reação das pessoas. O que significa isso? As pessoas não têm conhecimento técnico. Das 10 pessoas, pessoal, das 10 pessoas, apenas uma olhou para o mecânico, começou a dar risada e falou, rapaz, essa peça não existe isso. 8 pessoas das 10 mandou trocar a peça na hora, e uma falou que ia fazer mais orçamentos. Olha só. Então 10 pessoas entraram na oficina, o mecânico falou que o problema era na repimboca da parafuseta. Uma só tinha conhecimento técnico. Outra ficou de ver e as outras 8 mandou fazer o serviço. Então, às vezes uma pessoa cai de paraquedas aqui no canal do YouTube ou cai aqui de paraquedas na minha aula. Eu sou uma pessoa altamente técnica, pessoal. Vocês sabem aí que eu tenho mais de uma década de estudos. Tenho, aliás, 2 décadas de estudos praticamente. Estou chegando. Então eu sou muito técnico. E é isso que me faz ser assertivo e altamente lucrativo no mercado. Vocês viram um aluno lá no começo, como o Bruno. Por que em 2 anos e meio ele está com todos aqueles resultados? Você viu lá. Porque é técnico, sabe fazer as coisas técnicas. Então às vezes uma pessoa pode chegar aqui no canal e pensar assim, o Cadu falou que sai do ponto A para o ponto B, da resistência para o suporte, da região de oferta para a região de demanda, que o gráfico vai buscar fazer um ponto futuro, um novo topo e um novo fundo. Eu falo isso, talvez a pessoa fale assim, nossa, o cara falou e não falou nada. Pelo contrário, eu falei tudo o que é necessário aqui para você que ainda não tem o conhecimento técnico,
procurar entender o mínimo de uma movimentação gráfica. Quando você estiver no treinamento e você for aprendendo todos os princípios, todo o passo a passo, toda a definição de movimentação, aí você vai começar a entender de uma forma mais clara. Você vai começar a se aprofundar tecnicamente, e aí essas palavras, essas nomenclaturas se tornarão simples para você. Mas para isso é necessário conhecimento, tá bom? Ó, primeira entradinha aqui, como eu falei para você, nesta venda, nesta região. Segunda entradinha aqui em EURUSD novamente nessa região. Como explicando aquele internauta, não preciso utilizar 10, 15 gráficos. Vi o primeiro gráfico, vi que ele está fazendo um movimento técnico dentro do contexto gráfico, é só definir regiões, acompanhar a tendência e esperar o padrão de vela. Simples assim. Falei demais hoje, pessoal. Falei demais hoje. Falei demais, né? Falei 2 horas aqui e, como diz a pessoa, falei e não falei nada, né? Ai, meu Deus do céu. A palavra-chave nossa é identificar pontos de interesse, tá? Então, você que chegou até o final hoje, identificar pontos de interesse. Descubra esse segredo também, aprenda você também como identificar pontos de interesse para saber operar um suporte e resistência, uma oferta e uma demanda de forma correta, tá bom, pessoal? Você chegou até o final, após a aula lá nos comentários, escreva, né, identificar pontos de interesse, que eu vou saber que você chegou até o final e tem interesse em aprender. Você é muito bem-vindo aqui. Quer vir para o treinamento? Os links estão aí embaixo para inscrição. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, assim como a aquisição da ferramenta Hunter, tá bom? Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!